disse para vocês, então, os últimos 2 vídeos eu fiz em cima da premissa, né? Deus nasce em lugares inimagináveis, porque Deus nasce em pessoas e lugares desprezíveis e desprezadas, e disse que Deus nasce no espaço vazio do coração humano. Agora, eu queria fazer ainda uma segunda afirmação, não uma segunda afirmação, porque eu já fiz várias aqui, né, nesse estudo, mas eu queria colocar um outro elemento nessa história, que é: Deus nasce no pó da terra. Deus nasce no pó da terra. A imagem que eu tenho na minha cabeça é a imagem, né, de um casal que acabou de percorrer cerca de 120 a 170 quilômetros, que é basicamente a distância entre Nazaré, na Galileia, a Belém, na Judéia, numa sociedade com uma série de percalços, né? Não tinha esses carros confortáveis com ar-condicionado, direção hidráulica, né? O recurso era muito limitado, possivelmente eles andaram em cima de como que chamam? Dromedários, né? Eles andaram em cima de dromedários, uma espécie de camelo do mundo antigo. E então eles percorreram isso, Maria já quase com 9 meses, quase para ganhar o bebê. E ela chega ali e começa a sentir as dores do parto, vai nascer, vai acontecer, tá nascendo, né? E José atrás de casa, atrás de hospedaria, e de repente vai na manjedoura e começa ali o trabalho de parto. O Salvador vai nascer. A imagem que eu tenho é de uma mulher extremamente suada, que urrou, que provou ali da sua ancestralidade, da sua animalidade, que provou de um rito de passagem, né, que é o nascimento, que é a gestação, que é o parto, né, o partejamento. Gozou ali de um rito de passagem, um lugar híbrido. Ela toda suada, com esse encontro com a sua ancestralidade, com esse encontro com a sua animalidade crua, com a crueza de ser humano, de gerar, de parir. E ela está suada e o bebê nasce então com todo aquele mecônio em volta, né? E ela pega aquele manto que historicamente tem uma história, né? Existiram vários evangelhos que nós chamamos de evangelhos apócrifos, né? E esses evangelhos não entraram no cânon bíblico porque historicamente a igreja entendeu que eles tinham em si determinadas contradições, algumas contradições teológicas, entrava em conflito um livro com o outro. Por isso não entrou no cânon bíblico. Mas, apesar dele não ter entrado no cânon bíblico, esses escritos apócrifos, eles servem para nós como referências históricas. E conta-se em um desses evangelhos que um comerciante muito rico da região estava passando por ali naquele momento e viu a situação de uma mulher dando à luz numa manjedoura sem recurso, né? Aquela situação realmente deplorável, uma situação assim, situação de desprezo mesmo, né? Uma situação de vergonha. E aí esse grande comerciante, ele arranca uma túnica, um pano que o envolvia, muito caro, muito nobre,
e entrega para Maria. E diz que esse foi o bem mais precioso de Jesus durante toda a sua vida. Foi esse pano dado por esse comerciante. E disse também que esse pano que Jesus foi envolto é o mesmo pano que os soldados lançaram sorte e rasgaram lá na crucificação e lá na condenação de Jesus, porque era um elemento valioso do mundo antigo que Jesus tinha e foi ganhado ali no seu nascimento. A imagem que eu tenho é de um lugar extremamente cheio de poeira e uma mulher extremamente suada e uma criança nascendo com todo aquele mecônio e sendo envolto no pano, mas sendo envolto também na poeira e deitando no chão do mundo, né? Deitando numa manjedoura, deitando ali no pó da terra. Então Deus nasce no pó da terra. Todo esse aparato histórico, esses elementos que eu fui trazendo para vocês servem para dizer isso, que Deus nasceu no pó da terra. E o que significa nascer no pó da terra? A primeira coisa é que nascer no pó da terra significa que Deus nasce em nossas realidades. Significa que você não precisa de ter o recurso de um ator global para que Deus nasça em você. Você não precisa de ter a escolaridade de um doutor, PhD, de um grande cientista para que Deus nasça em você. Você não precisa de morar em um grande centro urbano para que Deus nasça em você. Porque Deus nasce na sua realidade. Deus nasce e fala com a sua linguagem. Deus nasce e dialoga com os seus problemas, com as suas contradições, com as suas ambiguidades, com as suas ambivalências, com as suas digressões, com os seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas tristezas, com os seus risos, com os seus choros, com a sua personalidade. Deus nasce na sua realidade. O que isso implica? Isso implica que Deus te conhece. Isso implica que Deus conhece a sua realidade. Ah, que boa notícia isso, né? Porque muitas vezes nós colocamos esperança em homens e mulheres que não conhecem a nossa realidade. A gente espera que o governo prolongue o benefício para as pessoas em situações de pobreza diante da pandemia. A gente espera que o patrão dê aquele aumento necessário para que você tenha uma qualidade de vida melhor. A gente espera, às vezes a gente espera coisas de pessoas que não nos conhecem de verdade. Mas o Evangelho começa com Deus nascendo no chão do mundo, no pó da terra. Em Filipenses capítulo 2 diz: Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se da sua forma divina e se fez entre nós homem obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Essa palavra esvaziou-se. No grego, essa palavra significa kenosis. O que significa então essa palavra kenosis? Significa esvaziamento. Significa tornar-se vazio, aniquilar-se. Por isso diz, aniquilou-se em sua forma divina. Isso significa kenosis, isso é, esvaziou. Ele se esvaziou. Evangelho começa
com Deus se esvaziando e nascendo no pó da terra. E a implicação dessa ação no Cronos, o Kairos atingindo o Cronos, o tempo de Deus, da eternidade, entrando no Cronos, na história, tem implicação. Essa ação no Cronos, no tempo humano, essa ação tem implicação na eternidade. A prova disso é que Jesus Cristo tem corpo até hoje. Antes da encarnação de Jesus, Jesus não tinha corpo. Jesus era como o Espírito, Jesus era como o Pai, sem corpo. Mas hoje Jesus tem um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado eu não sei, mas a Bíblia diz que ele tem um corpo glorificado. Até hoje Jesus tem corpo por essa ação que ele disse: eis-me aqui, eu vou salvar a humanidade, eu morro por ela, eu vou pagar os pecados, eu vou suprir a demanda, a justiça do divino, do perfeito, do absoluto, em nome do amor que eu tenho por essa humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nasce no chão da terra. Isso significa Deus nasce nas nossas realidades, com os seus problemas, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, os seus pecados. Deus nasce na sua realidade. Aleluia.